todos bem-vindos a mais um Encontro com Deus. O Encontro com Deus de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 18 e 19, que diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: Ei, lá vem o sonhador morto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vemos aqui uma história de um escolhido do Senhor, José. José era escolhido do Senhor, um projeto de Deus, a qual era invejado pelos seus irmãos. Era o filho que o seu pai Jacó tanto amava, seu filho da velhice, que ele teve na velhice. E ele amava muito José. José era muito obediente, diferente dos seus irmãos. E os seus irmãos o odiavam, tinham raiva dele e tentavam alguma coisa para tirar José do caminho. E seu pai mandou que ele fosse até seus irmãos, onde estavam ali apacentando o rebanho. E quando José apareceu ainda de longe, eles maquinaram no seu coração a fazer o mal com José. Por causa da inveja, meus amados irmãos. Que coisa terrível é a inveja, é a maldade da inveja. Por causa que eles invejaram José, porque o seu pai amava tanto, fez uma túnica de várias cores e deu ao seu filho amado. Os seus irmãos tinham inveja do amor do seu pai Jacó por José. José era muito querido. E ali todos planejaram acabar com a vida de José. Mas não adianta acabar com a vida, tentar acabar com a vida daquele que Deus escolheu, que Deus tem projeto. É projeto falido. Tentar contra aquele que Deus já escolheu, que Deus já determinou, que a história já está escrita. Não adianta. É projeto falido se levantar contra o projeto de Deus. E José, quando foi se aproximando, eles jogaram José na cisterna, porém a cisterna estava vazia, não tinha água, e José ali ficou gritando. Eles tentaram acabar os sonhos de José, tentaram afogar os sonhos de José, matar os sonhos de José. Mas aqueles que sonham, que Deus já sonhou para eles, acontece. Os sonhos se realizam, ainda que o inimigo não queira, acontece. No tempo de Deus, os sonhos acontecem, todos vão se cumprir. E José sonhava com os sonhos que ia acontecer no futuro. O Senhor já vinha revelando a José. E ele, tão inocente, ele contava aos seus irmãos, contava ao seu pai. E muitas vezes, quando Deus revela algo a mim, a você, que seja algo espiritual, projeto de Deus, vamos guardar para nós. Às vezes nós queremos dividir aquela alegria, aquele sonho, muitas vezes até com o da família, porque José ele dividiu com os irmãos e com o pai, com a mãe. Mas mesmo assim eles não aceitaram. Dizeis aí o sonhador morto. Vive sonhando. Vamos ver se os sonhos dele agora vai se cumprir. Vamos ver o que será do sonhador. Mas não adianta tentar parar o projeto de Deus, só vai jogar para frente. Quando você tentar impedir do servo de Deus andar, do que Deus tem projeto, tentar achar que vai atrapalhar, só vai dar mais um empurrãozinho para frente para ele receber a bênção. Não foi diferente na vida de José. E ali jogaram José na cisterna. E José ali gritava, irmãos, irmãos, irmãos.
E ali vinham os ismaelitas, e ali eles venderam José por 20 moedas de prata para ser escravo. E José foi levado, e Potifar comprou José para ser escravo ali na casa dele, para governar a sua casa. Ele botou ali José para governar a sua casa. Mas não adianta, porque quem tem projeto de Deus, aonde chega, prospera. Ele foi vendido como escravo. Mas ali Potifar botou ele para governar a sua casa. Mas o inimigo não se dá por vencido. E usa a mulher de Potifar. E José rejeita. Quando José rejeita, ela levanta calúnia contra José. Mas José não cedeu o pecado. Ele tinha compromisso com Deus. Ele temia o Deus Todo-Poderoso. E onde José foi parar? Na prisão. José foi parar na prisão. Servo de Deus escolhido. Passando por um processo desse. Sonhando tantos sonhos espirituais. E agora? E aí? Como é que fica? Continua na posição. José estava preso. Mas mesmo na prisão, José prosperou. José, mesmo sendo prisioneiro, José estava com a chave da prisão. E José estava agora mandando nos outros presos. E estava ali. E aonde ele chegava, José era abençoado. José prosperava. E passou-se o tempo. Passou-se o tempo. E o faraó sonha um sonho a qual ninguém pôde interpretar. E ali falaram sobre um hebreu que estava ali na prisão, que tinha decifrado alguns sonhos dele do padeiro. E se cumpriu. E ali o faraó disse: manda chamar. Do tempo que José apacentava as ovelhas do seu pai, tinha 17 anos. Para agora, para esse tempo a qual ele estava preso, já tinha se passado 13 anos. E José esperando nas promessas dos sonhos. E de repente levam José para se apresentar diante do faraó. Vestiram ele, trocaram ele, arrumaram ele e ele está lá de frente do faraó. E o faraó conta o seu sonho, a qual ninguém pôde interpretar. Porque era sonho que Deus tinha revelado. Homem nenhum da terra poderia, a não ser aquele que tivesse o Espírito de Deus. E quando o faraó revela o sonho, depois que foi revelado tudo a respeito do sonho, José não voltou mais para a cadeia, não voltou mais para a prisão, não foi ser mais prisioneiro. Depois da interpretação da revelação do sonho, José foi ser governador do Egito. Não adianta, não adianta alguém querer te fazer parar. Só vão te levar para o lugar certo. Só vão te levar na direção certa. Muitas vezes você pensa: meu Deus, eu estou indo, estou me afundando, eu estou indo por outros caminhos. Mas não era isso que Deus tinha para mim. Descanse no Senhor. Porque o Senhor trabalha para aquele que nele espera. E muitos olhando era o fim de José. Mas não. O Senhor estava trabalhando em todo o tempo, porque José era temente ao Senhor, obediente ao Senhor. E ali ele foi governador do Egito. E aqueles irmãos dele, que venderam ele como escravo, que quiseram matar ele, houve uma grande fome ali naquele lugar. E os seus irmãos foram lá buscar alimento. Lá no Egito. E quem era o governador? Quem era que podia liberar o alimento? Quem era? Era aquele que eles um dia venderam como escravo. Era aquele que um dia eles tentaram matar. Era aquele que ele disse: o que será dos teus sonhos? Era José que estava na posição de governador, na cadeira de governador, com toda a autoridade em suas mãos. E seus irmãos tiveram que se prostrar diante dele. Ele foi honrado.
abençoou a sua família. José poderia muito bem ter rejeitado sua família, ter deixado eles perecer de fome, mas não. José fez como a Bíblia nos ensina. José mandou chamar a família para o Egito. E ali todos foram cuidados por ele. Então no coração de José não existia amargura, não existia mágoa, não existia ódio. Existia uma lembrança ruim, existia um passado ruim. Mas que ele não deixou que aquele passado ruim contaminasse a sua alma. Nem deixou que ele se vingasse com o mal. Mas ele abençoou a sua família, cuidou da sua família, reveu o seu pai, cuidou do seu pai. E ele morou ali com sua família, sendo honrado ali no Egito. Deus faz assim, meus amados irmãos. Deus trabalha na contramão da lógica humana. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes você não está entendendo o processo que você está enfrentando. E você diz: o que será de mim? Eu vou perecer agora? Vai não, vai não. É o Senhor que está trabalhando para te entregar a tua vitória. Então não questione, só adore. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus te abençoe. Que esta palavra venha falar ao teu coração. Jesus é contigo. Deus é nas nossas vidas. Deus te guarde e te proteja. E que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?